Oi, amigos São José dos Campos. Aqui é Camila Calaur, tô nesse dia super especial, começando uma série aí de podcast para todos nós, familiares e pessoas que têm alguma conexão com algum autista. E eu acho que para começar o ano de uma forma leve e bacana, falar um pouquinho sobre como foram as férias, né? Algumas pessoas que já me seguem nas redes sociais, na minha rede social particular da Camila Calaur, perceberam que eu fui realizar um sonho do meu filho. Né, a gente foi na Disney, não é a primeira vez, mas eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como é esse passo a passo de poder estar viajando com seu filho, que muitas vezes para as famílias que têm um autista acham que isso pode ser uma coisa inatingível, impossível de acontecer. Eu acho que é um processo que não é simples, ele tem que ser gradativamente conquistado, né? Cada passo, cada etapa que a gente conquista vai fazendo com que a gente chegue mais perto desse sonho. Então, eu acho que quando a gente vai planejar férias, sejam elas curtas, longas, sejam férias aqui no Brasil, sejam férias dentro da cidade do lado da sua, o importante é sempre planejamento. Então, o planejamento muitas vezes vai requerer aí você fazer uma avaliação do seu filho, o que ele consegue compreender. Se ele precisa de um apoio visual, né? Então, montar um cronograma visual do que vai acontecer, do que vai ter nesse passeio, como que vai ser para ele chegar nesse lugar. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a nossa experiência. Então, o Henrique hoje tem 11 anos de idade e nós fomos até a Disney porque um dos hiperfocos do Henrique é o Mickey. E o Henrique, ele foi, desde pequeno, a gente sempre estimulou demais essa vida social dele. Né? Então, fazer viagens de carro cada vez mais longas, fazer viagens de avião. Então, avião. Esse é o primeiro ponto que eu quero chegar. Então, se o seu planejamento é para uma viagem de avião, a gente tem algumas coisas que envolvem isso. Qual que é o melhor horário para o seu filho viajar? Então, dependendo da idade dele, ele dorme fácil, então vamos fazer um voo noturno para ele ir dormindo. Ou não, ele é muito difícil de dormir, então vamos começar com um voo diurno, onde você vai levar várias atividades que ele possa fazer ali dentro da aeronave, né, que vai entretê-lo durante aquele tempo. E aí começa com um voo curto de 2 horas, como aconteceu com a gente, no primeiro momento, quando a gente foi viajar com o Henrique a primeira vez de avião, e depois vai se estendendo para tempos maiores. Dessa vez nós fizemos uma viagem até os Estados Unidos, então, com escala. Então, isso mostra o quanto o Henrique já estava habituado com relação ao avião. Então, a gente teve que descer em outro país, que foi o Panamá, esperar um pouco no avião, trocar de aeronave, e tudo isso foi muito tranquilo, porque a gente já tinha feito esse treino com o Henrique, de viagem de avião, dele entender que dentro do avião tem o computadorzinho do avião, que vai ter algumas coisas que ele vai ter interesse, outras não. A gente sempre leva o próprio computador dele com atividades que ele gosta, que ele esteja habituado. Ele gosta muito de quebra-cabeça, então a gente leva um quebra-cabeça menorzinho para ele poder fazer ali naquela mesinha, naquele espaço mais reduzido. No caso do Henrique, ele vai muito bem com a alimentação, ele não tem nenhuma restrição alimentar, então para a gente é muito tranquilo, o que é oferecido no avião para ele é suficiente, mas fica aqui a outra dica, se o seu filho tem alguma restrição alimentar ou se ele tem alguma seletividade, sempre levar aquilo que ele gosta de comer, transformar aquele momento em momentos de puro prazer. Né? Ali não é, viajar de avião não é o momento da gente tentar educá-lo, ensiná-lo, estimulá-lo a comer coisas diferentes. Então, é levar tudo aquilo que realmente é de agrado da criança. A mesma coisa com relação às atividades lúdicas. Um desenho, um brinquedo, alguma coisa para pintar, um joguinho de videogame, tudo isso está bem planejado e no caso a gente sempre gosta de fazer o Henrique ter a responsabilidade sobre as coisas dele. Então todo mundo viaja com a sua mochila, né? Eu viajo com as mochilas do documento, o marido viaja com mochila de documento e de casaco e o Henrique viaja com a mochila dele das atividades dele. Então vai o computadorzinho dele, com o fone de ouvido dele, quebra-cabeça, papel, lápis, canetinha. Com relação à voo também, o que é importante a gente falar além desse treinamento? Com relação ao que a gente tem de direito, né? Existe o FREMEC e o MEDIF, são 2 documentos que depende da empresa aérea que você vai viajar, é o que a empresa vai te pedir caso você queira lançar mão do seu direito de ter um desconto na passagem aérea. É um processo
burocrático, demorado. Você tem esse desconto na compra da passagem da criança, do indivíduo autista, e só após toda a documentação tá certa, você consegue comprar a sua enquanto acompanhante. Então, por ser um processo burocrático, no caso, a gente viajou com milhas, então isso não entra nessa questão dessa documentação. Então, a gente não fez uso desses documentos, mas vale a pena entrar nos sites para ler um pouquinho a respeito, que tem um desconto bacana para quem tem viagem com autista aí através de empresas aéreas. Outra coisa importante com relação a empresas aéreas, e que isso serve, eu acho que para a vida de todo mundo, não só em viagens. Então, vocês estão vendo aqui, cordãozinho girassol, cordãozinho quebra-cabeça. Eu gosto de usar os dois, sem criar polêmicas, né? Mas porque o girassol, ele é universal, ele é entendido em todos os países como uma identificação de síndromes invisíveis. Então, ela não é exclusiva do autismo, mas o autismo se inclui dentro dela. E o quebra-cabeça ainda é reconhecido também mundialmente como um símbolo do autismo. Então, a gente acaba que consegue identificar de uma forma bacana a criança, o adulto, quem quer que seja, né? Você pode anexar um cartão. Existem várias pessoas que trabalham com isso aqui. Você acha hoje no Mercado Livre. Mas depois eu até deixo nas minhas redes sociais e lá no a Associação Ter Amigos, também no Instagram, as outras pessoas que fornecem, né, que são mães de autistas que trabalham com a manufatura dessas fitas. Então isso aqui a gente usa sempre que a gente viaja para fora ou quando a gente faz viagens maiores, justamente para poder identificar e a gente poder facilitar o acesso aos nossos direitos, que no caso é isso que eu queria pontuar. Direito à prioridade na entrada na aeronave. Isso é uma lei brasileira, tá? Então, em alguns outros países, não consegui fazer a pesquisa para elencar todos, mas, como exemplo, no Panamá não é lei, tá? Não existe prioridade para autistas no Panamá. Eles foram extremamente sensíveis ao nosso apelo, deixaram a gente passar, mas foi pontuado que realmente no Panamá não existe essa lei. Tanto que estávamos num grupo de 8, ela falou, olha, eu não consigo passar os 8 na frente, mas assim, de repente o pai ou a mãe para entrar com ele. Então, eles foram bem receptivos com relação a isso, mas a lei é brasileira. Então, para quem estiver viajando pelo Brasil, isso aqui te dá prioridade na hora de entrar no avião, na hora de fazer o processo lá de check-in do voo, que é outra dica, né? Check-in sempre, tentar fazer o check-in online, fazer isso tudo com antecedência para fazer esses processos mais burocráticos e demorados na forma mais rápida para não ter aquele entrave, aquela impaciência da criança. E é isso aqui para a gente viajar. Foi um voo super tranquilo, chegamos nos Estados Unidos, fomos para o nosso hotel. Existem várias opções de hotel. Eu sempre sugiro para as famílias atípicas tentar hotéis, que hoje em dia tem milhões de opções aí, que são como se fossem pequenos apartamentos ou casas, né, de vários tamanhos, aí depende de quantas pessoas estão viajando, mas que tem a disponibilidade de uma cozinha para você poder alimentar seu filho de uma forma mais adequada, principalmente aqueles que têm as restrições e as seletividades alimentares. Não é o caso do meu filho, ele seria tranquilamente um americano e viveria muito bem na base de pizza e hambúrguer. Mas a gente tenta ainda sempre introduzir alguma fruta e coisas um pouquinho mais saudáveis aí, porque 20 dias passeando só comendo pizza e hambúrguer também não é bom para ninguém. Então, a dica é sempre procurar hotéis que sejam como se fossem casas ou apartamentos que tenham essa disponibilidade. Para quem precisa de um espaço livre, né? Às vezes a criança gosta de andar num jardim ou gosta de uma piscina. Então, procurar esses pontos de agrado para a criança, né? Eu acho que tudo isso são fatores que vão recompensá-la do esforço a mais que ela está fazendo de estar num ambiente novo, de estar num ambiente estranho. A gente esquece, mas para algumas crianças até o fato da língua que ela está escutando ao redor dela não ser a língua natural para ela, isso pode ser um desagrado, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse planejamento, a gente tenta verificar todos esses possíveis fatores externos de desconforto para a criança, a gente vai diminuindo o risco de comportamentos não tão adequados. E lembrar, eu acho que por pior que seja, mas lembrar que a gente está expondo eles a uma coisa super nova,
né? Por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha pensado em tudo que possa dar errado ou que possa desagradar. Mas ter sempre pra gente que teremos que ter também para nós pais e quem estiver junto, um esforço maior em entender o tempo dessa criança, desse indivíduo, e entender quando ele não tiver afim, ou entender que talvez ele tenha mais comportamentos não tão adequados, justamente porque ele está num ambiente completamente novo, completamente diferente da rotina. Mas eu acho que vale a pena para os dois lados, é um crescimento mútuo, tanto enquanto família, enquanto indivíduo autista, eu acho que eles ganham muitas e muitas coisas super positivas. Com relação aos parques, eu acho que é super legal, super bacana. A dica é, aqui a gente fez um uniforme da galera, em homenagem ao Mickey, né? Todo mundo com seu nomezinho nas costas. Isso aqui a gente vai ter disponível à venda na nossa mídia digital, lá no Instagram. Mas você pode fazer o que você gostar. A dica sempre é uma cor chamativa, porque no meio ali de tanta gente é super importante que a gente consiga identificar de longe onde estão as pessoas que estão viajando juntas. Então o Henrique viajava com a camiseta e com o cordãozinho também. E aí a gente tem algumas outras dicas que podem ser utilizadas. Hoje em dia existem pulseirinhas de silicone que vêm com QR Code. Existem gadgets desse como se fossem relógios que também vêm com QR Code ou que vêm até com a informação dentro do próprio relógio. E a boa e velha canetinha. Para que isso? Para a gente colocar o nome dos pais e um telefone, lembrando sempre de colocar o DDD do Brasil, né? Não tem problema, pode colocar em português. Todos os parques da Disney existem funcionários que falam a nossa língua, então eles vão ter esse acesso, mas é super importante. Por mais que a gente fale, mas eu acho que não vai se perder, acho que não tem problema. Nós somos uma família que achava que a gente nunca ia precisar, e a gente precisou. Então, vale a pena, tá? Escrever aqui no braço, face interna do braço, que é um lugar onde acaba que sai menos. Mas quanto mais a gente puder identificar essa criança, principalmente se ela não souber se comunicar, é super importante. Então, eu acho que para curtir o parque é isso. E como é que funciona para curtir o parque, né? Que tipo de benefício a gente tem? Porque todo mundo deve saber, né? Disney não é só o autista que gosta de Disney. Eu acho que quem não gosta de Disney? Inclusive, meu marido brinca que se fosse escolher viagem, eu que escolho mais a Disney do que o próprio Henrique. Mas, primeira coisa que eu acho que é uma dica super importante, super válida. Fugir daquela alta temporada onde a gente já sabe que é super famoso, que vai estar lotado. Então, épocas de final de ano, Natal, Ano Novo, junho, julho e agosto, que são os meses de férias escolares americanas. Então, o povo americano e o europeu também acaba que viaja muito. E é uma época extremamente cheia. Os parques ficam extremamente lotados. Fora isso, também sugiro com relação à época do ano, com relação à temperatura. Então, assim, a Flórida não é um inverno super rígido, mas também fugiria ali de dezembro, não só por causa do Natal, mas por conta do frio maior. Mas assim, segunda quinzena de janeiro, que foi o que a gente fez agora, né? Fevereiro e março ali, que é o começo da primavera, eu acho que vale a pena. Setembro e outubro também é uma época legal, que é outono ainda. Então tem uma temperatura super agradável. O problema de setembro um pouquinho é que tem a época dos furacões lá, mas eu acho que nada que um bom planejamento não ajudaria. Mas eu acho que aí a gente junta um parque com menos gente, um clima agradável que vai fazer com que fique mais fácil as caminhadas dentro do parque, o dia a dia dentro do parque. E aí, com relação aos parques, né, o que a gente tem? Orlando, né, é uma cidade do entretenimento, então é super famoso pela Disney, mas a gente tem milhões de parques, milhões de atrativos. Vou falar um pouquinho sobre o que foi a nossa experiência. Nós fizemos a Disney, que são 4 parques hoje, né? O Magic Kingdom, o Epcot, o Animal Kingdom e o Hollywood Studios. Fizemos a Universal, que também são 2 parques. Então, a gente tem a Universal Studio
e o Island of Adventure. E fizemos o SeaWorld, que tem a questão dos animais, que foi uma enganação para mim. Eu achei que meu filho ia amar ver de novo as baleias e os golfinhos, mas a loucura do meu filho é montanha-russa. E aí ele também estava no lugar certo, porque além dos animais marinhos, que são muito bacanas, ali as montanhas russas são as melhores que a gente vai experimentar. Então, para você que gosta dessa vida mais radical da adrenalina, vale a pena. Tem o Busch Garden, que aí é só montanha russa, a gente não fez essa experiência dessa vez com ele. E tem Legoland, que é um parque para quem é aficionado pela Lego. É muito bacana, é um parque mais voltado para crianças menores. Então, hoje o Henrique com 11 e o Miguel com 10, a gente já achou que seria um pouco infantil demais para eles, mas vale a pena para quem tem crianças menores do que a cidade, ali 10 anos ou menos, ou os maiorzinhos, mas que são aficionados por Lego. É um parque incrível, muito bacana. E todos esses parques, eles vão variar em torno de $100 a $145 por pessoa o ingresso. Lembrando que quanto mais dias a gente vai no parque, um pouco mais barato fica esse ingresso. E aí, vocês podem me perguntar, tá bom, planejei, fiz toda a estrutura, já aluguei o lugar, aluguei meu carro, tá tudo certinho, tudo organizado, mas e lá no parque? Como que é o dia a dia lá no parque? Então, isso que é bacana. Lá no parque, primeira coisa, primeira dica, no primeiro dia, chegue assim que o parque abre. Então, cheque direitinho o horário que o parque vai abrir, naquele dia da semana, se é sexta, se é sábado, se é segunda, se é terça. Lembrando que isso muda muito dependendo do parque, mesmo dentro da Disney, tá? Então, tem parque da Disney que abre às 9, tem parque da Disney que abre às 10, dependendo da época do ano, tem parque que fecha às 8, tem parque que fecha às 7, então deixe isso sempre super programado. O que é muito legal no parque da Disney? Então, vou pegar aqui, depois eu mostro para vocês o que a gente fez. Então, primeiro dia, a gente chega no parque, passa ali pela primeira revista, entra no parque. Logo à sua esquerda, no Magic Kingdom, a gente tem o concierge, que é a prefeitura deles. E lá você vai poder justamente especificar qual é o disability do seu filho. Então, documento importante para levar: um laudo médico em inglês. Não é sempre que eles vão te exigir, mas eu acho que a gente tem que sempre se precaver. Então, a primeira vez que a gente foi, em 2017, a gente apresentou o laudo e acredito que isso fique salvo, porque nessa segunda vez eles não pediram pra gente o laudo, a gente só chegou, apresentou, falou: olha, esse é o Henrique Calaur, ele é nosso filho, ele é autista. A menina na hora já pega o iPad deles, já pega aqui o QR Code do Henrique, fotografa o Henrique, pergunta quem está acompanhando a criança e cadastra todo mundo numa coisa que chama DES. Uma coisa bacana, tentar mostrar pra vocês. A Disney tem um aplicativo que chama Disney World. Vamos lá. Não sei se vai dar pra pegar. É o quadradinho. Opa! É o quadradinho azul, que na hora que a gente clica nele, ele vai abrir aqui, e aí você cadastra o seu nome, faz seu login. E dentro dele, na hora que você agenda o parque que você vai, que é super importante isso, esqueci de falar, vamos lá. Hoje, por conta da pandemia, Disney World, na hora que você compra os seus ingressos, você tem que agendar o dia específico que você vai em cada parque. Então, ó, quarta-feira, dia 10, eu vou na Magic Kingdom. Depois, na sexta-feira, dia 12, eu vou no Animal Kingdom. No domingo, 14. E aí, o dia que está agendado, você chega no parque. Na primeira vez, você vai pegar o seu cartão lá na recepção. Depois, você só passa o cartão e entra direto no parque. Entrou no parque, vai lá no concierge para fazer o cadastro do seu autista. Automaticamente, assim que você finalizou o seu cadastro, no seu aplicativo, você vai ter o mapa do parque com todos os brinquedos. E aí, com todas o tempo de espera das filas de cada brinquedo. E aí, ali você clica no nome do brinquedo que você quer ir. Então, o primeiro brinquedo que tem na entrada do Magic Kingdom, do seu lado direito, é o Meeting Mickey. Para você encontrar o Mickey.
Então tá lá escrito que tá demorando 45 minutos para você encontrar o Mickey. E aí você pode fazer o seu agendamento via Dash, que é justamente dentro do aplicativo da Disney o cadastro que você faz de disability. Então você tem direito de fazer agendamentos sempre que o brinquedo tiver com uma fila de espera acima de 30 minutos. Brinquedo acima de 30 minutos, você agendou, vai aparecer o horário que você tem que ir no brinquedo. Então, Meeting Mickey, fui agendar, tinha horário das 9h20, porque estava com 45 minutos de espera. 9h20, cheguei lá, entro direto pela fila do light laning, que eles chamam hoje, que seria a fila curta, né? Brinquedos que estão com fila de espera abaixo de 30 minutos, você chega na porta do brinquedo e vai direto pela light laning. Esse é o direito, o benefício que nós temos para diminuir o tempo de espera, tá? Então a gente tem essa passagem para light laning, que é essa fila mais curta, quantas vezes a gente quiser, toda vez que o brinquedo tiver menos de 30 minutos, e quando ele tiver acima de 30 minutos, eu consigo fazer o agendamento para um horário e entrar pela light laning. Todo mundo, a criança e todo mundo que estiver com a criança. Ah, eu quero muito ir no Guardião da Galáxia. Pesquisa lá para vocês verem qual montanha-russa é essa. É a montanha-russa mais nova da Disney, fica no Parque do Epcot. É maravilhosa, mas precisa agendar tudo, porque é uma daquelas filas de 2h30. Uma das poucas filas que a gente viu que tinha muito tempo. E o que acontece? Ah, mas lá é só para crianças acima de 1,20 m, meu filho tem 1,10 m. Então não vai ter direito ao agendamento. A criança tem que participar do passeio, tá? Então fica a dica aqui. Não adianta ir com o seu autista de 2 aninhos de idade e achar que você vai entrar em todas as montanhas russas, que não. O autista tem que estar participando do passeio para todo mundo que estiver o acompanhando poder usar esse benefício da light laning, tá? Vale também o aplicativo justamente para se planejar com relação a isso. Quais são os brinquedos que vão poder entrar? Quais são os brinquedos que têm o perfil do seu filho? Então, a gente foi, como eu estava falando, né? O Henrique tá alucinado por montanha-russa. A gente tinha ido a primeira vez na Disney em 2017 e nós levamos eles simplesmente a gente expôs o Henrique em todos os brinquedos, né? Simuladores com 3D, montanhas russas, os teatrinhos, os filminhos, os carrinhos mais simples, e todos ele pareceu curtir, né? Gostou e tal. Naquela época ele já era verbal, já falava algumas coisas, mas a gente percebe que com o passar da idade ele tá amadurecendo e ele tá tendo um entendimento maior da vida dele, do que ele gosta. E a grande surpresa dessa viagem foi justamente isso, perceber o quanto ele conseguiu verbalizar tudo o que ele estava sentindo, né? Então, essa questão da gente colocar ele, às vezes, num brinquedo mais simples e ele falar, nossa, mamãe, esse eu não gostei, esse eu quero ir embora. E, ao mesmo tempo, ele tá numa montanha-russa, acabar a montanha-russa e falar, de novo, e assim, esse de novo. E é muito legal, né? Porque você fala assim, poderia ser um momento dele ter um comportamento disruptivo, porque eu falar, não, filho, ó, a gente tem que sair do brinquedo, tem que entrar na fila de novo, né? E isso poderia ser um gatilho para ele. E não. Pelo contrário, a vontade dele querer ir novamente fez com que ele entendesse que ele precisaria ir naquela fila mais curta, mas que ele precisaria sair do brinquedo e passar por todo aquele processo novamente. Então, isso foi um ganho muito legal. Eu acho que isso foi uma maturidade que ele apresentou que surpreendeu todo mundo que estava viajando ali com ele. E ele conseguia falar, né? Então, tudo que era montanha-russa era sempre de novo. No final, tinha o de novo. Então, ele repetia a montanha-russa. Mesmo assim, a gente ainda expôs ele aos mais legaizinhos, bobinhos, no sentido de mais infantis. E na grande maioria ele fala, não gostei esse é chato, esse é bobo, né? Ele falava algumas vezes. Mas isso foi muito bacana, porque a gente pôde ver esse crescimento. E inclusive em todos os parques, né? É o que eu falei, ali na nossa experiência no SeaWorld, a primeira vez que a gente levou ele no SeaWorld, ele ficou encantado com os golfinhos. Dessa vez, ele não queria saber de golfinho, ele dentro do teatro ali do golfinho, ele conseguia ver de fundo a montanha-russa. Eu quero aquele. A gente, calma, tem que terminar o golfinho. Então, assim,
também a montanha-russa era a recompensa para ele poder ter paciência de assistir o golfinho, porque assistir o golfinho também era o tempo que o pai, a mãe e o resto do pessoal ali do grupo que estava viajando junto podia dar uma descansada, podia comer um pouquinho, com um pouquinho de calma, antes de ir para a montanha-russa de novo. Então, eu acho que essa experiência é realmente incrível para todos os participantes, né? Para todo mundo que estiver podendo curtir esse momento. É um crescimento individual do autista. Eu acho que eles automaticamente, sei lá, por toda a magia, não sei, envolvida em estar numa viagem em família, num lugar tão mágico, é extremamente motivador e positivo para eles. Isso não significa que a gente não passou nenhum aperto, mas tanto a Disney quanto a Universal, eles têm salas de countdown, se você precisa, você pode recorrer a qualquer funcionário que eles te orientam. No início ali, no concierge também eles te orientam, no próprio mapa do aplicativo você também consegue achar esses lugares. Não são muitos, então algumas vezes, talvez, dependendo, vale ir para um outro cantinho, porque a sala é um pouco distante, mas eles têm essa estrutura. Mas vale a pena se lançar a esse desafio. Então, a Disney tem toda essa organização, tem toda essa magia da Disney que hoje é replicada em várias empresas, não só na área de entretenimento, mas muitas empresas, muitos empresários usam o encantamento Disney no seu dia a dia, né? Então, tem essa organização, tudo via aplicativo, você entra, já faz o cadastro, é tudo muito simples, muito fácil. Você tem inúmeros brasileiros trabalhando lá. Uma coisa muito bacana que a gente percebeu foi isso. Então, assim, os próprios brasileiros e os americanos, na nossa identificação ali com a camiseta, a gente sentia uma receptividade muito positiva. Funcionários que são autistas na Disney faziam questão de falar com a gente, né, de dar oi pro Henrique, né, eu também sou autista, trabalho aqui, aí a gente, o Henrique que é o nosso autista, nosso queridão, e aí eles, e aí, carinha, e não sei o quê, e falavam inglês com o Henrique já aprendeu hello, e goodbye, então isso foi muito bacana, muito positivo. Outras pessoas, muitos americanos, extremamente encantados, né? Pediram para tirar foto com a gente muitas vezes porque adoraram a questão da camiseta. O que a gente mais viu, ou eram pais de autistas, ou eram professores. Isso foi muito bacana. Muitas pessoas que trabalham. Eu trabalho numa escola primária e eu tenho 2 alunos, tenho 1 aluno, gostei muito da camiseta, posso levar para minha escola? Ou é uma coisa só de vocês? Eu falei, imagina, não, é totalmente público, tira uma foto e faça a sua versão, faça a sua melhor versão para sua escola, né? E aí a gente sempre trocava muita informação com relação, poxa vida, vocês estão vindo do Brasil, como que é a questão do autismo lá? Então teve uma troca muito positiva. E outra coisa muito positiva na Disney que a gente percebeu é justamente isso. Muitos autistas de níveis diferentes, não na sua grande maioria, isso que chamou a atenção, eles não estavam identificados. Era até engraçado, eu falava assim, nossa, será que a gente está exagerando na identificação? Porque a gente percebia outros, principalmente americanos, mas não sei se talvez por estarem no país deles, ou talvez por não ser a primeira, talvez, eles tenham o Annual Pass e vão para Disney milhões de vezes, então eles tinham uma naturalidade maior de andar ali dentro. E os próprios autistas também, a gente via que eles tinham uma naturalidade, um conforto maior de estarem ali, né? Então a gente via bastante gente com abafador, né? Ou com alguns brinquedos, né? Então, às vezes, mordedor. A gente encontrou uma mãe com um filho adulto, a coisa mais linda e para mim, que sou mãe, assim, é extremamente marcante, mas ali a mãe e o filho, né? O filho maior que a mãe ali na fila, e o menino tinha uma estereotipia, que ele levantava a mão e a mãe tinha que fazer uma coceguinha no sovaco dele, aí ele dava uma risadinha e comia um pretzel, né? Enquanto estava na fila, e aquilo deixava ele mais calmo, mais tranquilo.
Então, ali a cada 2, 3 minutos ele levantava a mão, a mãe fazia uma coceguinha, ele fazia uma risadinha pra mãe. E você via aquela cumplicidade, assim, e ele tranquilo ali, porque ele estava do lado da mãe dele, de um porto seguro pra ele estava indo num brinquedo de carro de velocidade, que pelo que deu pra ver na camiseta dele, eu acho que era uma coisa que ele gostava, porque ele estava com uma camiseta de carros, assim. E você vê um adulto curtindo o seu dia, curtindo um momento feliz com a mãe. Então, isso foi muito bacana. Encontrei também uma senhora já, cabelinhos brancos, e também com um adulto grandão, enorme. Eu falava assim, gente do céu, essa senhora aqui, se ele tiver qualquer comportamento disruptivo, ela não tem condição nenhuma de atuar, né? Mas você vê que o ganho, ele é intenso. Quanto mais amor a gente coloca, quanto mais presença a gente tem, eles se tornam realmente um presente, um aprendizado diário, né? Então você via, no caso, esse menino aficionado pelos Simpsons, a gente estava no brinquedo dos Simpsons, e ele era um não verbal, ele estava com um Bart embaixo do braço, um adulto barbudo com um Bart embaixo do braço, e aquela mãe, aquela senhorinha ali com ele, e eles andando de mão dada, e ele dando risada, e do jeito dele, né, verbalizando pequenas palavras, pequenos sons, e a mãe mantendo uma conversa ali com ele, como se, eu acho que eles tinham acabado de sair do brinquedo, quando ela me encontrou, né, eu estava colocando as mochilas no armário, porque nesse brinquedo em questão a gente não pode entrar com mochila, e aí eu estava lá guardando, e ela viu minha camiseta, e ela foi lá, né, falar, ai, adorei sua camiseta, que maravilhosa, onde você achou? E aí eu falei, não, eu sou do Brasil, eu que mandei fazer, e ela estava lá com o filho dela, ai, meu filho aqui, ele adora, eu tenho que vir, toda hora eu tenho que vir aqui para ele ver os Simpsons. E aí ela falava com ele, né? Ela falava, tá vendo? Você gostou da camiseta dela? Ela é do Brasil. E ele olhava, né? Olhou minha camiseta. Aí eu falei com ele, né? Eu falei, did you like it? E aí ele é meio que, sem olhar muito, mas dando aquele olhar rápido, né? Deu um pequeno sorriso e aí soltou algumas palavras ali pra mãe, que a mãe conseguiu entender. E você vê que tem essa conexão, né? Que é isso. Eu acho que é uma experiência que amadurece todo mundo, que a gente troca. E, meu Deus do céu, fiquei emocionada só de lembrar dessas situações. Mas a gente vê que tem que cair essa ideia de que o autista vive no mundo dele. Ele não vive no mundo dele, ele vive no nosso mundo. Ele está no nosso mundo para mostrar o quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa abrir nossos olhos para entender que felicidade não está naquilo que os outros querem que a gente alcance, que os outros querem que a gente faça. Felicidade está naqueles pequenos momentos, naquelas pequenas trocas, naqueles pequenos ganhos. São pequenos passos. Um passo de cada vez para a gente seguir numa jornada de conquistas, para a gente seguir numa jornada de coisas melhores, de boas experiências. Isso não significa que vai ser um caminho fácil, é um caminho muito difícil, muito árduo, mas a gente tem que continuar, persistir, perseverar, colocar mais pessoas em contato, se conectar com mais pessoas, trazer mais pessoas para o convívio do autista, trazer o autista para convívio com mais pessoas, porque todo mundo sai ganhando. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos disruptivos, de comportamentos ruins, todo mundo sai ganhando quando está convivendo e tendo um olhar de querer aprender, de querer ajudar. Não sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Eu falo muito. Nossa Senhora. Falei bastante. Eu acho que a experiência é super válida. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um livrinho que a gente comprou lá, que a gente fez o Henrique escolher. E aí eu fiz aqui um resuminho da nossa viagem, com fotos impressas mesmo, para ele poder contar para os amigos, né? Então isso aqui é um apoio visual para ele poder contar para os amigos como é que foi a viagem dele. Não precisa ser nada chique, nada muito organizado, mas assim, eu acho que o final é isso aqui, ó. Queria deixar como final isso aqui, né? Um grupo de amigos, então a gente viajou com um grupo de amigos que hoje é nossa família também, né? Que faz parte da nossa família, que é a família do coração. E aqui, ó, parceria dos 2 irmãos queridos, meus 2 filhotes,
Até as próximas férias, até o próximo planejamento, até a próxima experiência, até a próxima aventura. Mas nunca desistir, aprender sempre e caminhar um passinho de cada vez. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se quiserem mandar perguntas, dúvidas, pode mandar no nosso Instagram, tanto no Camila Calaur quanto no Associação Ter Amigos SJC. E a gente vai começando aí trilhar esse caminho aqui do podcast, colocando sempre um assunto que seja interessante, que seja importante, para toda a família aí dos nossos ter amigos poderem crescer, ganhar coisas boas, ganhar motivação e saberem que vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos nessa e vamos continuar a caminhada. Beijo para todo mundo, até a próxima.